Bom dia, boa segunda-feira, como sempre, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, primeiro dia da semana, a gente faz uma análise sobre o que está acontecendo nesse céu que nos acompanha. Então, são as sugestões, as inspirações e as previsões da semana para a coletividade, para todos nós conectados com esse movimento dos astros. Antes de começar essa leitura, tá aqui, ó, é legal você ver assim, tudo muito bonitinho, ó, todos os aspectos. Antes de começar essa leitura, eu queria convidar você para ficar até o final do vídeo, porque eu tenho um recadinho super importante lá no final. Então, a semana, quando eu começo a interpretar essa semana, eu sempre falo da fase da Lua. E para mim, o que vai valer pelos 7 dias é a fase da Lua a partir do dia que ela mudou de um ciclo para outro, que no caso foi na sexta-feira passada, no dia 29 de setembro, ou seja, pertinho, a lua cheia. Então vai valer até a próxima sexta-feira, a gente está com a lua cheia nessa semana. E a lua cheia sempre é um momento de plenitude. Você tem o sol iluminando durante o dia e a lua iluminando durante a noite. Tem lua a noite inteira e sol, obviamente, o dia inteiro. Então, nesse sentido, não há sombras, né, naquela ideia do meu trabalho de luz e sombra. É uma possibilidade de a gente compreender, de a gente sentir, principalmente, essa balança de equilíbrio entre um polo e outro. E esse polo acontece com o Sol no signo de Libra. Feliz Ano Novo, feliz aniversário para todos os librianos dessa semana. E a Lua no signo oposto, que é o signo de Áries. Então, se Libra é o tu és, Áries é o eu sou. Não existe tu és sem você ser alguma coisa. E não existe ser alguém sem conexão com o outro. Nós somos seres das relações. E entender esse equilíbrio entre manter o nosso espaço preservado, respeitado, respeitar o espaço do outro e saber da existência da força do outro. E manter um equilíbrio desses dois espaços para que as relações possam acontecer, que é o signo de Libra, que é a atração que nós temos de encontrarmos as outras pessoas, de nos unirmos a elas. Isso leva a uma grande sabedoria, que é o quanto eu posso ceder, o quanto eu devo ceder e me adaptar à vida e o jeito de ser do outro, e o quanto é absolutamente meu, em que eu não vou ceder porque esse é o meu espaço. A mesma coisa acontece olhando para o outro. Respeitar que o outro tem o seu próprio espaço, que ele não vai ceder e se adaptar completamente àquilo que você imagina que ele deva ser ou ao seu jeito de ser, ao mesmo tempo saber ter essa diplomacia de levar o outro a entender o que vai fazer bem para uma relação na hora que ele se adapta e cede ao nosso jeito de ser e de viver. Então é uma arte mesmo, é a arte do ser e do conviver, do impor o nosso desejo, do fazer valer o nosso desejo, melhor a palavra do que impor, é fazer valer o nosso desejo, e também respeitar a importância do desejo do outro. E aí tem uma área de combinação. É como se fossem dois círculos, né? Um intercalando com o outro, e essa zona comum é a zona de interação do relacionamento. E as duas outras áreas é a área do tu e a área do eu. E essas duas áreas, elas têm que ficar intactas. E a outra a gente negocia, né? Então, entender que o outro não é uma mera projeção do meu desejo e que não vai preencher também as coisas que estão, né, vamos dizer, a encargo do nosso trabalho de autoconhecimento, né? Então, é o autoconhecimento e o alterconhecimento, poder também conhecer o outro, a alteridade. E uma coisa interessante é que o Marte, que é o regente de Áries, está no signo de Libra. Isso tem uma importância grande para a gente nesse momento, mostrando que as nossas ferramentas de luta são ferramentas associadas a esse simbolismo, que é o simbolismo da balança. A nossa ferramenta é justiça, equilíbrio, harmonia e bom senso. Esse é o toque da nossa lua cheia.
Aí no dia 2 de outubro, na segunda-feira hoje, Mercúrio faz uma oposição com o Netuno, estão opostos e estão conectados com um aspecto que vem no dia seguinte, na terça-feira, mas que é um pacote entre segunda, terça ou quarta, que é um aspecto favorável desse mesmo Mercúrio com o Plutão. Então ele faz uma oposição, que é um nível de relativa tensão, e faz um aspecto favorável com Plutão. Esse aspecto é incrível para a criatividade mental, para a gente poder realmente dar vazão à nossa inteligência sensível, inclusive criativa. Também é um olhar muito cirúrgico para as coisas, e as palavras e a comunicação, elas podem ser muito profundas no sentido de apontar aquilo que pode ser despertado, que está adormecido, ou aquilo que precisa ser transmutado, transformado, que vai abrir portas para um novo momento. Qual é o cuidado nessa oposição? É não cair na armadilha de acreditar naquilo que não é verdadeiro. E, ao mesmo tempo, não ter ingenuidade de achar que você está dizendo toda a verdade, porque é muito difícil a gente estar conectado com a totalidade da verdade. Então, tem que ter muita atenção mesmo, ficar muito ligado aos seus próprios sinais, aos sinais da vida, do que de fato vai chegar como um componente criativo, sensível, que pode ser transmutado em algo muito positivo para que as transformações aconteçam, mesmo que a gente fique atento a não dar uma pirada aqui na batatinha com relação à nossa fantasia e imaginação e ficar meio que delirando. Acho que isso é bastante importante. E não deixar muitas coisas muito subentendidas nas entrelinhas, porque isso pode dar má interpretação, mau entendimento das nossas palavras ou também daquilo que nós escutamos. Nesse mesmo dia, a Vênus faz um aspecto harmônico, favorável com o nódulo lunar norte, também com o nódulo lunar sul, que é chamado cabeça e cauda do dragão. E no dia seguinte, no dia 4 de outubro, o Marte faz um aspecto de conjunção com a cauda do dragão. Então, ou seja, essa questão da cauda e da cabeça, ela está muito aflorada nesse momento. A gente está muito estimulado a lidar, e eu vou explicar o que é, com essa linha de nodos, e ao mesmo tempo colocando tudo num lugar bacana, num lugar mais, sabe, confortável. O que é a cauda e a cabeça do dragão? É o encontro de dois planos, é uma coisa muito astronômica, encontro de dois pontos que vão marcar na esfera celeste dois pontos, um no sul, outro no norte. E esses nodos, eles têm a ver com a dimensão espiritual, né, da vida, o caminho que nossa alma, a trajetória, né, que a nossa alma faz ao longo da vida numa evolução, trazendo como referência um passado, né, que eu trago comigo, sendo quase que um retrovisor, né, que olha no carro assim, um retrovisor que a gente consegue ver o que tem atrás, mas que nos impulsiona para o nosso processo de crescimento. E aqui a gente está falando num momento, sempre nessa interpretação do coletivo. Então, quais são os propósitos que nós podemos nos associar coletivamente, determinadas metas que nós almejamos na nossa coletividade e participar disso e fazer uma luta disso. Fazendo de alguma forma com que a gente consiga enfrentar os nossos pontos presos, nossos nós que não nos deixam ir para frente. Então, é um momento de corte de algumas referências passadas, ultrapassadas, que não nos servem, que não dão motivo para um crescimento mais, e ao mesmo tempo uma luta por aquilo que ainda precisa ser investido em relação ao nosso passado. Então, o passado, ele tá tarabelindo ali, ó, é um olhar muito objetivo, tipo assim, vamos tomar uma atitude em relação às coisas que estão presas no nosso passado, que não estão deixando evoluir. E, ao mesmo tempo, saber que certas lutas do passado são presentes e vão impulsionar as conquistas com a harmonia desse momento. E aí o aspecto da Vênus, que é você principalmente vincular isso à parte que é chamada parte afetiva, né? E por último nós temos
o Mercúrio entrando no signo de Libra no dia 4, né? Que é uma comunicação diplomática, uma comunicação, vamos dizer, harmoniosa, mais uma vez, buscando entender os pontos de harmonia entre nós e as outras pessoas, falando de uma maneira mais lógica, mais racional, mais distanciada das suas próprias questões pessoais. E no final da semana a gente tem que ter cuidado com a agressividade. Vai ter um aspecto tenso entre Marte e Plutão, e aí pode vir à tona aquilo que está acumulado. Lembra aquela história de não cortar com as coisas do passado? Isso aí pode dar uma explosão e a gente extravasar um pouco além do limite. Cuidado também com nossa dimensão física, para não fazer lesões, se machucar, porque a gente está, vamos dizer, associado nesse momento a imprudência, né? A inconsequência, ações que muitas vezes são inconscientes. Por outro lado, revolve muito o que está lá dentro e faz, às vezes, uma bela de uma limpeza. Mas tem cuidado, porque não dá para deixar isso ser destrutivo, né? Então, essa é a nossa semana. É uma semana bastante interessante, principalmente no sentido do equilíbrio e das lutas, né? Então, a justiça, ela é alcançada com lutas, ela não vem de graça, né? Nem sempre a vida é justa, e a gente precisa realmente colocar em ação os nossos desejos, os nossos propósitos, as nossas referências, porque sem isso também não tem muito sentido. E lutar é conquistar aquilo que pode fazer bem para todos nós, nesse sentido do que o céu nos aponta, né? Então isso está muito claro, é muito Libra e Áries, Marte e Vênus. Marte rege Áries, Vênus rege Libra. Então temos isso, e no final da semana, que é mais explosivo, é Marte de novo, né? Então a gente tem que ter essa consciência de que não devemos abrir mão de nossas lutas, mas isso tem que ser a serviço da harmonia e da justiça. Bom, falei para vocês que quem ficasse até o final, eu tinha uma sugestão, é que aqui durante a semana a gente fala sobre o céu que nos acompanha para um coletivo. Mas você sabia que dá para ter um conhecimento muito específico de todo o roteiro da sua vida, que é o mapa de nascimento, o mapa astrológico. É uma espécie de fio condutor que vai, né, escrevendo a nossa biografia. E lá tem toda a nossa potência. É uma ferramenta assim, absurda de autoconhecimento, em que, num trabalho que eu amei fazer, eu escrevi sobre todas as posições de todos os astros em todos os signos. Enfim, eu vou explicar isso melhor, e isso se transforma num trabalho pessoal, que você pode encomendar, que é um mapa natal digitalizado, e que você terá ali a descrição toda escrita por mim, toda, né, do meu tempo de estudos e de trabalho e de experiência. Você tem a descrição de todos os pontos do seu mapa natal. Então vai ter o Sol, vai ter a Lua, Mercúrio, Ascendente, Vênus, Marte, nodos lunares, cabeça e cauda do dragão, enfim, Quiron, e todas as relações com as casas astrológicas, com as conexões. Às vezes eu falo, né? Às vezes não. Normalmente eu falo quando tem os aspectos do céu. Aí tem um trígono, tem uma oposição, tem um aspecto favorável, tem um aspecto tenso. Isso tudo no nosso mapa tem também. Então, se você tem vontade de conhecer um pouquinho mais e mais profundamente sobre sua potência, sobre o que você dispõe para escrever a história da sua vida, o link para o mapa de Natal digitalizado está na bio do Instagram e na descrição do vídeo do YouTube. Sejam todos bem-vindos a esse trabalho. Eu desejo uma ótima semana para vocês e até a nossa próxima.